Todo jogador sonha em passar na peneira, mas esse é só o primeiro passo. A luta de verdade começa quando você precisa se tornar titular no seu clube, titular nos campeonatos estaduais e nacionais que você disputa nas categorias de base. Então ganhar a confiança do treinador, ser aquele cara que tá sempre entre os 11, que tá tendo minutagem, que tá aparecendo nas estatísticas e que é um cara de confiança, um cara que os diretores do clube conhecem, que o presidente conhece e que todo mundo aponta como a nova revelação ali do elenco. E é exatamente nesse processo que a maioria dos jogadores se perde, porque o cara acha que só passar na peneira é suficiente, ou que depois ele vai chegar lá dentro do clube e as coisas vão acontecer naturalmente. Mas a verdade é que não, existem comportamentos específicos que podem te fazer se tornar titular e existem outros comportamentos que podem te fazer ir pro banco, meu irmão, mas assim, de toboágua. Então nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar 7 passos para você se tornar um titular absoluto em categoria de base. E olha, não sou eu que vou te ensinar isso, eu vou trazer o Felipe Almeida, que é treinador hoje do Fortaleza, ou seja, um cara que tá num clube de Série A e que pode te aprovar, pra te passar 7 passos que ele vê todos os dias e que fazem ele tomar a decisão de quem vai ser titular ou não. Pra finalizar, antes da gente começar, vou te falar um negócio. Se você não tá inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aqui, porque tem 300 mil outros atletas que estão recebendo os nossos conteúdos todas as semanas se preparando melhor. Se você ficar de fora, irmão, boa sorte nas peneiras. Se eu fosse você, eu não contava com isso. Então clica aqui, se inscreve e já ativa aqui a notificação, o sininho pra você receber todos os nossos vídeos, fechou? Então bora lá. Primeiro passo pra você se tornar titular quando você entrou num clube. Organize a sua vida rápido. Se liga no que o Filipão tem pra te passar aí. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar uma nova rotina. Porque a gente acabou de passar numa avaliação e muitas das vezes você tava com uma rotina diferente. Então os clubes te pediu documentos, o que os clubes já te pediu que você já tem, o que você precisa acelerar, o que você pode tirar via online. Então a primeira coisa é quais os documentos vocês precisam para jogar as competições. A federação, tanto paulista quanto cearense, quanto Rio, geralmente elas pedem até um cadastro CBF, é um número maior de documentos, maior de registro. Então você tem que estar muito atento a isso. Por exemplo, vim jogar no Fortaleza, sou de outro estado, eu preciso estar matriculado em escola, eu preciso da declaração de escolar, eu já preciso saber a secretária, eu já preciso dar a minha outra escola um documento para trazer, já preciso falar com a pedagoga para me matricular. Então isso aqui já é determinante. Pô, tô com RG velho, tô com algum documento que vai me atrapalhar, eu já preciso me organizar com isso. O grupo de WhatsApp da categoria, isso aqui é óbvio, mas é determinante, porque quando você chega no primeiro dia, você não conhece qual é o rotina do clube, você não conhece todos os horários, você não sabe se às vezes vai treinar sempre de manhã às 8h15 ou de repente vai treinar de manhã às 9 horas, no horário que você vai chegar a tomar um café. É muito importante você rapidamente já se conectar, porque às vezes o treinador, o preparador físico, o supervisor já provou e tá contando que você já tá ligado nas coisas. Não tô ligado porque não entrei no grupo pra pegar a programação. Já precisa se conectar com isso urgentemente. Isso acontece muitas das vezes pra evitar um seu atraso, pra evitar você ficar perguntando pra todo mundo. Você já vai perguntar essa questão do grupo do WhatsApp urgente. Evidentemente, né, o centro de treinamento da categoria, você já tem que saber, pô, aprovei num clube, a aprovação foi na minha cidade, eu vou ter que ir lá no clube. É interessante que você vá antes. É interessante que você tente pegar uma rotina de condução, ou se você vai com o seu pai, ou com a mãe, ou com o Uber, do jeito que você preferir, mas é importante que você já tenha antes do primeiro dia para evitar, pô, chegou atrasado por quê? Você vai explicar, pô, porque eu não conhecia o primeiro dia e tal. Já pode evitar esse transtorno e acertar já no primeiro dia. Massa, né? Então vamos lá, passo 2, você precisa entender a cultura do clube onde você está e o que esperam dos jogadores lá. Se liga. Não adianta a gente achar que todo mundo vai se dobrar ao seu jeito de pensar, a sua cultura. É você que tem que conhecer a cultura das pessoas. É você que tá chegando num espaço novo e é você que precisa entender como essas pessoas pensam. Então, saber que primeiro, quem são os membros da comissão técnica? Por que é importante eu saber disso daqui, quem são os membros da comissão técnica? Para você saber se é um profissional que é mais ríspido, se é um profissional que dialoga melhor, se é um profissional mais jovem, se é um profissional um pouco mais velho, o que ele pode te acrescentar, o que essa pessoa já fez e pode te agregar. Tanto os treinadores, quanto os preparadores físicos, quanto os auxiliares, quanto os analistas. É determinante você saber quem são os membros, até para você conhecer de cara. Você não vai chegar lá no clube e falar, você que é o treinador? Não, você já vai saber o nome dele. Ô, Felipão, tudo bem? Prazer, sou fulano de tal, foi aprovado uma avaliação, tô aqui para contribuir, etc. Saber quem são os colegas, né? Muitas das vezes você não vai saber de cara, mas você vai perguntar o nome, você já vai criar um vínculo para começar a fazer as atividades. Porque o que acontece muito? Vou fazer a primeira atividade nos 10 primeiros dias. A galera vai te deixar um pouquinho de lado, você não conecta com ninguém. Você precisa começar a se conectar para que as atividades você já seja incluído e você ter uma melhor facilidade, né? Uma maior destreza na hora de conseguir fazer as atividades com os colegas. Passo 3, estude o time e mantenha a tua identidade. De preferência, assistir os jogos da equipe, né? Pô, passei no Sub-16 do Fortaleza. Vamos pegar o Fortaleza nas competições que fez, vamos analisar, vamos ver como é que o Felipe joga, se é com 3 zagueiros, se é com 2, se é com atacante, se é com 2, quantos meio-campistas tem. Eu não tô falando que você precisa ter um aprofundador tático aqui, não. É conhecer.
É você ver se sai curto ou se sai bola longa, ver se a transição, a bola parada, o que muda pra você, onde você se imagina jogar. Isso aqui é muito importante. Lembrar do que te trouxe aqui, né? Não adianta você descartar tudo o que você aprendeu. Você não veio pra virar um novo jogador, você veio pra somar com a equipe com as características que aprovou. Então, muito cuidado pra você não querer ser um jogador diferente do que te trouxe aqui. Você foi aprovado pelas suas características, pelas suas dificuldades. Então, fique muito tranquilo nesse ponto, para que você não atropele querendo ser o que nunca foi. Então, calme, tenha personalidade para jogar o seu futebol, mas tente sempre entender que te trouxe aqui já foi uma característica específica, não fuja dela. Passo 4. Pegue o ritmo ali da galera e comece a se destacar. Comece, na verdade, a acelerar, para você ser melhor do que os outros que estão lá contigo. Então, a primeira coisa, falar com a comissão. Professor, eu estou aqui novo, quero saber como a dinâmica de treino, a gente começa com aquecimento, geralmente funciona com ronda ou funciona com treinamento mais analítico. E aí a comissão vai te passando um pouquinho para você já começar a despertar essa intenção de treinar melhor, de não demorar para pegar o ritmo do treinamento. Porque uma coisa é você pegar o ritmo durante 10 dias, outra coisa é você já chegar no ritmo dos colegas nos 10 dias. E isso é muito interessante. Não entendi qualquer situação, fale com a comissão. Você não pode ter vergonha de querer aprender. Isso aqui é inadmissível. Você precisa ter certeza do que você quer aprender. Capacidade, né, que você já tem, é importante você trazer todo aquele know-how, porque acontece às vezes de substituir. Aprendi uma coisa nova, vou substituir aquilo que eu já tinha. Não, você vai pegar essa coisa nova, você vai somar com o que você já tinha, e isso vai te tornar um jogador melhor. Novas atividades, se conectar e já entender. Pô, tô vendo o professor montar atividade, o professor tá explicando, eu tô atento com isso, atento com as regras das atividades, se é um toque, se é 2 toques, se tem limite para passar, se não tem, se é para chutar com a direita, a regra da atividade específica. A troca, essa questão de troca é muito importante, porque às vezes o treinador separa um grupo, né, e deixa outro para ficar trocando na dinâmica, pela quantidade, etc. Se você não ficar conectado, você fica muito mais fora do que dentro. E muitas das vezes os meninos estão ali querendo participar, jogar, o tempo tá rolando, e às vezes o treinador é um só, às vezes você tá numa equipe de menor investimento e não tem todos os profissionais ali prontos para te atender, então você sempre fica lembrando para que você esteja conectado e ligado para entrar e vencer a atividade. Não adianta você se iludir. Do primeiro ao último dia, é importante que você vai lá e faça gols, dê assistência, salve gols, roube muita bola e vença as atividades. Isso chama muito a atenção. Isso aqui é o ouro do ouro, Gustavo. É vencer as atividades, o que vai te dar uma credibilidade para que você acelere o seu processo ou não. Isso aqui pode te acelerar muito. Ai, Pedrão, eu preciso de ajuda para me destacar. Eu tô aqui num projeto, não consigo passar na base. Eu já tô na base, mas não consigo chegar em time grande. Eu tô no time grande, mas tô pegando banco. O que eu faço? No CFJA, a gente traz uma comissão técnica profissional, extra clube para você, com treinamentos técnicos, físicos, táticos e mentais do mais alto nível do futebol. A gente traz profissionais que trabalham com jogadores de elite, Série A, Champions League, Seleção Brasileira, e a gente traz eles para te preparar, para que você possa ter esse diferencial que os outros não têm. A gente já ajudou mais de 6 mil atletas só no CFJA e você pode ser o próximo a começar a treinar ainda hoje. Você vai ter treino técnico, tático, físico, mental, tudo preparado. É só colocar em prática e você recebe o teu acesso em até 10 minutos. Então clica aqui embaixo na descrição e garanta a tua vaga. Passo 5. Aprenda sempre com os outros jogadores e mantenha a tua curva de evolução lá em cima. Ouvir e entender, né? A gente tem um processo de aprendizagem que é muito simples, né? Primeiro você ter a dúvida, depois você vai ouvir, você vai buscar entender o que essa pessoa diz, né? E aí você vai colocar em prática. E isso aqui, a gente precisa ter a ciência que é importante a gente ter concentração, porque só ouvir as informações mais cobradas do professor, ele vai te dar um know-how muito maior para que você consiga acertar sem ele te criticar. Com um exemplo muito claro, se a gente tá numa atividade dinâmica e o treinador fala: ô Felipe, eu já falei para você chegar no fundo e cruzar a bola. Eu não preciso chegar no fundo e não cruzar a bola para entender a informação do professor. Eu já vou utilizar esse feedback que o treinador deu para outro e utilizar ao meu favor. Então eu já vou chegar no fundo e cruzar a bola para ponto que ele não brigue comigo, e eu já ganho uma vantagem em cima dessa posição que eu já aprendi. Evitar os erros mais comuns no treino, né? O que é o erro comum? Pô, uma troca de dinâmica, num passe mais simples, evitar o mais rápido possível isso, né? E o erro comum também dos colegas. Já pensou, ele tá repetindo muitas vezes. Já falei pra vocês, parar de não evitar a perna dominante, treinar mesmo o chute com a perna não dominante. Vai lá e pratique, treine, que ele vai ganhar um elogio em cima disso, né? E a importância, né, para que você consiga ter a atenção elevada, para você ficar atento no erro do colega, para você ficar atento no pedido do professor, para você ficar atento na dinâmica da atividade. O nível de atenção tem que ser lá em cima, não dá para ser lá embaixo. Passo 6. Seja ousado, mas com responsabilidade. E aí uma coisa que acontece muito é que às vezes a galera espera: eu tô primeiros dias, eu tô me acostumando, vou chegar devagar. O tempo não vai te esperar. Muitas das vezes você não precisa pedir licença para você entrar e já conseguir oportunidades de jogar. Então esteja pronto para ser decisivo nas atividades, que é aquilo que a gente
gente falou de vencê-las, né? Não precisa esperar, pô, vou chegar devagarzinho, não. Seja pronto para vencer as atividades. E não precisa ficar aguardando alguém te dar alguma licença. Vai e treine com a sua liberdade. Não precisa ficar necessidade de aprovação dos colegas. Precisa ter a necessidade de ir bem, de jogar bem, de trabalhar bem. Isso sim é fundamental. Então não espere nada pelo tempo. Ouse, né? E aí a gente vai falar de ousar ser melhor, ousar treinar mais, ousar ser diferente. Tudo vai ser uma ousadia positiva. A gente tá falando de um cara dedicado, a gente tá falando de um cara corajoso, a gente tá falando de um cara técnico, né? Utilizar tudo que você tem de bom para que isso se gere impacto rápido. Não fique tímido numa atividade que você tá nos 10 primeiros dias. Você já precisa gerar atividade, você só precisa ser o quê? Atento. Pô, vou gerar esse nível de técnica, esse nível de qualidade nesse nível de atividade. E aí você já vai chegar jogando com um ritmo muito maior. Porque muitas das vezes acontece da pessoa, pô, tô no clube, vou ficar só passando a bola aqui do lado, chegando agora, pô, vou deixar o outro chutar. Não, protagonismo. Vai buscar ser jogador, vai buscar ser melhor, vai buscar ser diferente. Passo 7. Depois de você fazer tudo isso, você vai ter que manter a tua paciência e a tua capacidade de ser constante e consistente. A gente vai entrar numa questão de paciência e consistência, né? Quando a gente fala de paciência e consistência, os dois estão atrelados, porque não adianta eu querer ter pressa para jogar também, por mais que eu esteja bem. A gente precisa entender que existe já uma equipe, toda uma dinâmica, né? Não espere alguém que vai jogar logo de cara, né? Principalmente confrontos difíceis. Por exemplo, a gente tá em reta final de temporada, finais de Campeonato Brasileiro Sub-17, tá? Final de campeonatos estaduais, já reta final. Então não adianta eu querer chegar numa equipe nova, foi aprovada agora, e já jogar os jogos mais complexos. Não adianta. Isso daí é uma coisa que é muito difícil de acontecer. A gente precisa ter essa paciência, essa consistência, unida com a inteligência que a gente tem que fazer da leitura do todo. Constante nos treinos e vá aos jogos, né? Isso é importante. Muitas das vezes o jogo em outro lugar é importante que você já se coloque como corpo presente da equipe. Não deixe a equipe, não fique só vendo pela internet, né? Vá junto com a equipe, se possível, vá no ônibus, fique no vestiário, ouça a pré-eleição, ouça o fechamento do círculo lá no vestiário. Isso pode ser determinante para que você se integre mais rápido na equipe, principalmente nesses jogos difíceis, para que quando você já tiver a oportunidade, você já sabe geralmente as palavras que o professor usa, geralmente como funciona essa pré-eleição, geralmente como é que fecha essa roda, se todo mundo tem fala, ou se eu sou o treinador, ou se é o treinador e o capitão, o que você pode geralmente puxar, se eles fazem um canto ou se não fazem. Isso é muito importante para que você já se habitue ao que vai vir pela frente. Entenda, né? Entenda a dinâmica dos jogos fáceis, né? Esses jogos são importantes para você. Isso é o que geralmente acontece com quem tá chegando no primeiro. Os jogos que tá chegando geralmente nos 10 primeiros dias da equipe, ou as primeiras partidas ali, vão ser os jogos mais tranquilos, vão ser os amistosos, vão ser muitas das vezes um coletivo contra a categoria. Esses jogos é muito importante, ou um jogo de um campeonato que esteja um pouco mais baixo ali, o adversário, né? Esses jogos são muito importantes pra gente. Por quê? Porque é uma sequência de ações boas, não tô falando nem necessariamente de gol, mas de segurança pra quebrar a linha, de segurança pra driblar, de segurança pra roubar a bola, pra ser competitivo, que vai te credenciar ou não no próximo nível. E isso aqui a gente não pode negligenciar. Pô, vou entrar no campo, mas a equipe é lá, tá lá embaixo na tabela. Não, cara. E isso aqui pode ser determinante pra você. Então a gente já chega na equipe já com um alto nível de percepção do que tá acontecendo. Pô, os meus primeiros confrontos, será que o treinador já vai me colocar nos mais difíceis? Uma equipe já montada? Eu acredito que não. Então agora que você já viu esses 7 passos, algo tá muito claro, certo? Ser titular não é algo que vai acontecer da noite pro dia. Ser titular absoluto é algo que você constrói ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses, dos anos. É algo que você planta todos os dias com o teu comportamento. Então se você quer ser um jogador de confiança, um jogador que o técnico ama, um jogador que resolve partidas e jogos, um jogador que tá sempre indo pros 11 titulares, você precisa ser constante e consistente nesses 7 pontos que o Filipão trouxe aqui pra você. Lembrando, você tá tendo a chance de aprender com um treinador que tá lá na Série A, cara. Se você fizer isso aqui que ele tá te falando, você vai impressionar ele, não só ele, todos os outros treinadores que estão também nesse circuito. Então, cara, quer entrar em clube grande? Anota esses 7 pontos e o mais importante, coloque em prática. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Só saber é muito fácil. Agora, executar isso aqui é a diferença. Aqui é a diferença de quem realmente tá lutando e fazendo por onde para chegar no alto nível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não anotou, volta aí, anota tudo, coloca em prática depois, quando você estiver fazendo, marca lá a gente nos stories, @geração de atletas, @pedro.rsilva, fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado. XGA, valeu!